Amém? Abra sua Bíblia comigo hoje, em Juízes, capítulo de número 14. Sansão desceu a Timná e viu uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, ele disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Timná. Consiga essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircunciso para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: pai, consiga essa mulher para mim. É ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão foi para Timná com seu pai e a sua mãe. E quando se aproximaram das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas ele não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que ele fizera. Então ele foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, Sansão saiu do caminho para olhar um cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando ele voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas Sansão não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Aí seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem a festa. E ele disse: eu vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram para ele. Vamos ouvi-lo, disse ele então. Do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: conversa com seu marido e pede para ele explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você, na sua família, na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos, disse: Sansão, você me odeia. Sansão, você não me ama, porque você deu ao meu povo um enigma, mas você não me contou a resposta dele. Nem a meu pai, nem a minha mãe eu expliquei o enigma, respondeu Sansão. Por que eu deveria explicar para você? Então a mulher chorou durante o restante da semana da festa. E por fim, no 7º dia, ele lhe contou o segredo, o enigma, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. E aí, ao pôr do sol, do 7º dia, depois do casamento dele, os homens da cidade vieram dizer para ele: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Aí Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, ou se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, vocês não teriam solucionado o meu enigma. Então
o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, ele foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao que tinha sido acompanhante dele no casamento. Amém, gente? Amém? O tema da mensagem hoje é: quando ainda falta o mais importante na vida. Quando ainda falta o mais importante na vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra revelada. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de ouvir mais uma vez o Senhor. Fala conosco, Deus. Nós queremos receber do Senhor a palavra. Dá-nos ouvidos atentos. Dá-nos uma mente preparada, pronta. Dá-nos um coração receptivo para absorvermos a tua palavra e aplicarmos à nossa vida. Deus, repreenda o homem forte. Destrua as obras de Satanás e toda a intenção do maligno contra a nossa vida. Que hoje, Senhor, o Senhor fale com a gente. Que o Senhor toque o nosso coração. E que o Senhor nos ajude a vivermos os melhores dias, as melhores semanas e os melhores anos da nossa vida. Na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, eu li uma frase que diz: o homem mais forte não é o que levanta a maior quantidade de peso. O homem mais forte não é o homem que levanta mais peso. O homem mais forte é aquele que possui maior fé. Sansão era um homem muito forte, nazireu. Nazireu significa consagrado a Deus. A sua mãe era estéril, e ela recebeu uma visitação do anjo, porque Israel estava vivendo um tempo de afastamento de Deus. As pessoas estavam muito distantes dos compromissos com Deus. E todas as batalhas que aconteciam naqueles dias, Israel era vencida. Por isso, chegou um dia em que Deus resolveu resgatar de novo o domínio, o controle em Israel. E aí ele viu uma mulher estéril. E ele enviou um anjo. E o anjo chegou para essa mulher e disse: você é estéril, mas você dará à luz um filho. E ele será nazireu de Deus. Isto é, ele será consagrado a Deus. Todos nós podemos fazer um voto de sermos um nazireu para Deus. Nós podemos fazer um voto de consagrarmos a nossa vida a Deus durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Mas Sansão era um nazireu em que a Bíblia diz, e o anjo falou com a mãe dele e com o pai dele, que ele seria consagrado a Deus por toda a sua vida. Ele seria separado para Deus durante toda a sua vida. Então, nessa separação, nesse nazirato para Deus, ele não podia tocar em cadáveres. Ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia tomar o vinho e nenhum outro tipo de bebida fermentada. Diz a Bíblia que esse homem consagrado a Deus, ele não podia cortar o cabelo dele. Era um voto, era um enigma, era um segredo de Deus na vida daquele homem. Então Sansão
era um homem com uma força extraordinária, mas perigosamente fraco. Sansão, ele foi juiz em Israel por 20 anos. Ele possuía essa força sobrenatural de sua vida. Ele atraiu para si, era problemático. Ele tinha umas explosões toda hora. Então ele era um camarada assim, de repente ele vai lá e mata 30 homens para conseguir as roupas desses homens. Ele estava sempre com raiva, com ódio, e aí ele matou 1000 homens, movidos pela ira. Fisicamente ele era muito forte, ele se aproveitava disso, mas moralmente ele era fraco. Ele era levado pelos desejos da carne. Sansão ignorava os princípios de Deus sobre os desejos da carne. Um dia ele foi brincar, era com Dalila. Ele estava dando vazão às orgias do seu coração, dando vazão àquelas coisas ruins do seu coração. Ele brincou com Dalila. Enquanto ele estava brincando com ela, ele estava flertando com a tentação, com o pecado sexual. Ele não levava Deus a sério. Sansão, ele fazia sempre o que ele queria fazer. Ele não estava nem aí para Deus. Ele vivia para si. Era um camarada egoísta. Ele deixava que os seus desejos ditassem as suas ações. E por causa disso, então, ele era um camarada muito relaxado com as coisas de Deus. Ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Sansão só queria desfrutar das coisas do mundo. E ele nunca agia com seriedade com nada. E por isso ele desperdiçou a sua vida. Ele não orava a respeito de nada. Ninguém sabia que ele tinha sido consagrado para Deus, porque ele não levava isso a sério. Ele era impulsivo, um camarada impetuoso, um camarada que não pedia direção a Deus para nada. Simplesmente ele ia em frente e fazia a sua própria vontade. Mas quando não tinha mais saída, quando ele estava já no final de tudo, Sansão volta para Deus. Quando a sua vida estava chegando ao fim, quando tudo estava destruído, quando os inimigos estrangeiros, os inimigos filisteus vieram e capturaram ele, furaram os 2 olhos dele. E alguns teólogos dizem que eles cortaram os 2 dedões dos pés dele, de modo que ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia ficar ereto, ele ficava balançando para lá e para cá, assim. Mas aí, quando ele já não via mais nenhuma saída para ele, ele faz uma oração a Deus. Ele diz: Deus, eu quero te pedir mais uma vez. Eu quero te pedir que o Senhor me dê uma segunda chance, que o Senhor me dê uma nova oportunidade. Deus, eu preciso, só mais uma vez. Ele faz essa oração a Deus. E a pergunta que de hoje é: por que Sansão esperou que tudo desabasse na sua vida para só depois voltar para Deus? Por que Sansão esperou a sua vida entrar numa desgraça e ele ir à morte para só depois voltar para Deus? É porque ele abandonou os princípios de Deus. Ele abandonou a fé em Deus. Ele parou de orar. Ele não levou a sério o compromisso que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com Deus, o pacto que ele tinha com Deus. Ele não levou a sério a consagração dele, que o anjo havia falado para sua mãe e para o seu pai. Ele não levou a sério.
ele desperdiçou completamente o seu potencial. E agora era um homem desacreditado, era um homem que perdera a liberdade, era um homem que se tornou escravo do pecado, era um homem que agora estava colhendo o que ele havia plantado durante a sua vida. A criptonita que enfraquecia Sansão era a sua vontade contaminada. O bispo João Batista disse: seus valores são os profetas do seu destino. O que você valoriza são os profetas do seu destino. Quais as batalhas que você precisa vencer hoje, baseado nesse texto de Sansão? Primeiro, a cobiça. A Bíblia diz que em Juízes 14, 1 e 2, que Sansão desceu a Timná e viu uma mulher. Ele viu uma mulher estrangeira, uma mulher filisteia, ele viu uma mulher de um outro povo. E aí quando ele voltou para casa, ele disse para o seu pai, para sua mãe: eu vi uma mulher, eu gostei de uma mulher, eu cobicei aquela mulher. Ela não é do nosso povo, ela não faz parte do nosso clã, mas eu vi essa mulher, eu cobicei essa mulher, e eu quero essa mulher. Vocês vão lá e consigam essa mulher e tragam essa mulher para que ela seja minha esposa. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto, que nem o imoral, nem o impuro, nem o ganancioso, nem que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então ele cobiçou uma mulher. A cobiça tem um discurso, e o discurso da cobiça é o não importa. Não importa o que Deus diz, eu quero. Não importa se papai e mamãe disseram que eu não posso fazer isso, eu quero. O discurso da cobiça é: não importa o que, se está certo ou se está errado, eu quero. Não importa se Deus falou ou se Deus não falou, eu quero, eu sou um ser humano, eu tenho desejos, eu tenho necessidades, eu quero. A cobiça enfraquece os homens fortes. A cobiça destrói os homens altivos. Um alerta: você não precisa sair por aí caçando os problemas para você como Sansão. Os problemas virão atrás de você. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. O que parece agradável, o que parece prazeroso, o que parece fácil, é na realidade
um laço, é uma armadilha para tirar você de Deus, é uma armadilha para tirar você da fé. Na verdade, é um laço, é uma armadilha para tirar você da igreja, para tirar você do ministério, é uma armadilha para colocar você numa situação de infelicidade, é uma armadilha para te destruir. A cobiça enfraquece os homens fortes. Eu vim aqui hoje dizer para você que é preciso transformar o eu quero isso em eu quero Deus. É hora de você transformar o eu quero isso, o eu tenho necessidades, o eu preciso disso, eu sou humano, eu tenho cobiça. Ao invés de você dizer eu quero isso, você precisa dizer eu quero Deus. Eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Quais são as batalhas que você precisa vencer hoje? Segunda é arrogância. A Bíblia diz no capítulo 14, versículos 5 a 8 e 9: quando se aproximaram das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas ele não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que ele fizera, porque ele tocou num cadáver. Ele tinha um pacto com Deus, uma consagração a Deus de que ele não iria tocar em cadáveres. Ele tinha um pacto com Deus de que ele não teria nenhuma atitude de impureza. Mas a Bíblia diz que algum tempo depois, quando voltou para casar-se com aquela mulher, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver, e nele havia um enxame de abelha e mel. Ele tirou com as mãos e foi comendo pelo caminho, e quando chegou na casa dos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram do leão. A cobiça te faz pensar, eu quero isso. A arrogância é aquela voz que vem e pega, mereço isso. Eu mereço isso. Não estou nem aí para o que Deus falou. Estou nem aí pela consagração que Ele me deu. Eu mereço isso. A arrogância fornece um combustível para a máquina da autossatisfação, a autojustificação. Hoje eu vim aqui dizer para você, transforme o eu mereço isso em o eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Deus é tudo que eu preciso. Eu não mereço nada, Deus é tudo que eu preciso. Eu preciso é de Deus. Terceiro, quais as batalhas que você precisa vencer hoje? O orgulho. A Bíblia diz em Juízes 14:10 que seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Então, essa festa, esse casamento, a palavra festa aqui é a mesma palavra para banquete. Significa que havia muita bebida. Era regado a vários tipos de bebidas. A palavra misté significa bebidas, banquetes. E aí,
A Bíblia diz, o anjo falou, que ele seria consagrado a Deus. E ele não iria beber vinho e nenhum tipo de bebida fermentada. Nem cerveja, nem dreia, nem vodka, nem cidra cerezer, nada. Mas ele fez uma festa. E ele colocou todo tipo de bebida para todas as pessoas. Durante 7 dias. Em Provérbios 16, 18. Fala sobre o orgulhoso. Ele deixou o orgulho subir para sua cabeça. E aí a Bíblia diz em 16, 18 de Provérbios: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, antes de uma pessoa ser totalmente destruída, ela vai se ensoberbecer. Ela vai ser uma pessoa orgulhosa, que olha pelo nariz as pessoas. A cobiça diz: é isso que eu quero. O arrogante acrescenta: eu mereço isso. E o orgulhoso completa: eu tiro isso de letra. Isso aí, deixa comigo. Eu dou conta disso. Eu não vou cair nessa. Eu vou fazer do jeito que eu quero e ponto final. Sabe, gente, Satanás é especialista em enfraquecer aqueles que se acham fortes. Satanás é especialista em enfraquecer aqueles que se acham fortes. Mas eu vim nesta noite dizer para você que Deus é especialista em fortalecer aqueles que são fracos. Nesse sentido, o fraco é o novo forte. Então diga o fraco no 12, versículos de 10 a 12. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa mais alegremente nas minhas fraquezas. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, hoje transforme o eu tiro isso de letra em eu não consigo administrar com sucesso nada na minha vida sem Deus. Então, sem Deus eu não consigo nada. Eu só consigo ser a pessoa que sou pela graça de Deus que está na minha vida. A graça de Deus é suficiente para me manter do jeito que eu sou. Então, com Deus eu posso, porque está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus você não é nada. O que acontece quando ainda falta o mais importante? Vou destacar 2 princípios. Quando ainda falta o mais importante, o pecado chega e destrói a vida da pessoa. Capítulo 16, versículo 1. A Bíblia diz que Sansão foi a Gaza e viu, lembra da cobiça? Ele viu uma prostituta. E diz a Bíblia que ele passou a noite com ela. Gaza ficava a 40 quilômetros da cidade de Sansão, que era Zorá. Isto, se ele fosse andando, era equivalente a 56 passos, 56.250 passos. Isso quer dizer que Sansão teve muita oportunidade para ele desistir de ir ao encontro da sua destruição moral.
Sabe o que eu aprendo aqui? É que você não arruína a sua vida de uma só vez. Sansão arruinou a vida dele, passo a passo, passo a passo. O pecado nos leva para mais longe do que desejamos ir. O pecado nos leva para mais longe do que desejamos ir. E o pecado nos custa mais caro do que o preço que desejamos pagar. O pecado nos custa mais caro do que o preço que desejamos pagar. O pecado é mau. O pecado faz mal. O pecado é sujo. O pecado é imoral. O pecado é uma fraude. Ele promete alegria, mas ele traz a tristeza para as pessoas. Ele promete a paz, mas ele gera briga nas pessoas. Ele promete a vida, mas ele traz a morte para as pessoas. A recompensa, o salário, o que as pessoas têm de retorno por causa do pecado é a morte. Sabe, gente, quando nos vemos numa situação como essa, o que temos que fazer é nos arrepender. E arrependimento é você que estava andando nesta direção. Você dá um giro de 180 graus e você começa a andar naquela direção. Você rompe com o seu passado e você projeta com Deus o seu futuro. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16: confessem os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Porque a oração feita por uma pessoa justa pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz em Provérbios 28,13 que aquele que esconde os seus pecados, ele não prosperará. A vida dele não anda, a vida dele não avança, a vida dele não prospera, a vida não melhora, porque tem um pecado escondido, o segredado no coração. Mas o que confessa os seus pecados e deixa, e abandona, e vira as costas para Ele, alcança de Deus o perdão e segue rumo ao futuro que Deus tem para ele. O pecado separa as pessoas de Deus. O pecado separa as pessoas da igreja de Deus. O pecado separa as pessoas das pessoas. O pecado separa as pessoas da família. O pecado é muito mau. Não podemos brincar com ele. E segundo e última, a banda pode subir. Recomece a sua história com Deus. Quando ainda falta o mais importante, recomece a sua história com Deus. Diz o texto bíblico em Juízes 16 e 25 em diante: depois que eles descobriram o enigma de Sansão, eles cortaram o cabelo dele. A mulher dele ficou pedindo para ele todo dia. A festa do casamento era 7 dias. E todos os dias, os amigos dela falou para ela: olha, fala com seu marido, ele tem que revelar.
Ele tem que mostrar o segredo dele. Ele é seu marido. Vai lá, perturba ele. Fala. Todo dia ela falava: você tem que falar para mim. Aí teve um dia que ela chantageou ele. Ela falou assim: você não gosta de mim. Você casou comigo, mas você não me ama. Ah, por que eu não te amo? Ah, porque você não fala o seu segredo. Você não fala de onde vem sua força. Você não fala de onde vem essa sua consagração, esse jeito seu diferente. E aí ele revelou. E aí quando ele revelou, vieram e cortaram o cabelo dele. Já não era mais o mesmo Sansão. Ele ficou nas mãos dos inimigos, dos filisteus. E aí a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 25 a 23, que aquelas pessoas com o coração cheio de alegria gritaram assim, ó: traga-nos Sansão. Eles estavam lá no templo deles, no templo do deus Dagon, e tinha mais de 3.000 pessoas lá, e eles falaram assim: tragam-nos Sansão, para a gente se divertir com ele. E aí levaram Sansão para lá, e aí a Bíblia diz que quando eles o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava ele pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie neles. Então os homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão e que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa, a mão esquerda na outra coluna, ele disse: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E foram então os seus irmãos e toda a sua família, a família do seu pai, para buscá-lo, e trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sabe, gente, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 24, versículo 16, Provérbios 24, 16, diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer. O justo, ele pode cair até 7 vezes, Deus o levantará. Da 8ª vez em diante, já não é mais com Deus. A sua vitória, ela dá esperança de vitória para os outros homens, outras pessoas. Deus torna forte aqueles que são fracos. E Juízes 16, 22 diz que depois que eles cortaram o cabelo dele, o cabelo voltou a crescer de novo, porque o cabelo era o sinal da aliança com Deus. O cabelo era o símbolo do compromisso que ele tinha com Deus de Nazirato. Os filisteus cortaram este símbolo do compromisso com Deus, destruíram este símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Quando Sansão percebeu que ele estava no final da sua vida,
ele faz uma oração a Deus. Ele pediu forças a Deus. E Deus honrou o seu pedido, Deus honrou o seu desejo. E Deus devolveu para ele a força. Então Sansão é levado ao templo do deus Dagom. Milhares de inimigos queriam estar ali zombando dele e zombando do Deus de Israel. E Sansão foi colocado então entre essas duas colunas principais do templo. E com toda a força que Deus lhe deu, em resposta à sua oração, ele forçou as colunas, fazendo com que o teto enorme desabasse e matasse todos que estavam ali presentes. Sansão morreu. Mas Deus realizou muito mais com a morte de Sansão do que com a vida dele. Sansão alcançou a sua maior vitória no final da sua vida. Eu vim aqui hoje dizer para você o seguinte: nenhum de nós que está aqui faz um planejamento para fracassar. Nenhum de nós que está aqui faz um planejamento para não dar certo. Sabe, parece que é um processo. O fracasso na vida de uma pessoa é um processo. Ele vai acontecendo passo a passo. A pessoa vai enfraquecendo aos poucos. Ela vai desmoronando, ela vai destruindo a sua vida e desmoronando a cada dia. Ela vai todo dia um pouquinho sendo destruída. Ela vai perdendo o controle das suas forças. Ela vai perdendo o controle das coisas. E ela vai perdendo suas forças. Chega um dia que essa pessoa já está ficando parecida com as pessoas com as quais ela passa a maior parte do seu tempo. E aí, infelizmente, para muitos, Deus é apenas um detalhe. E aí, nesse tempo, para muitos, Deus é apenas uma conveniência. As pessoas estão frágeis, fracas demais. Talvez você veio aqui e você está pensando assim: a minha vida se complicou tanto que eu acho que Deus não me ama mais, que Deus não tem mais nenhum interesse em mim. Eu queria dizer para você que Deus não desistiu de Sansão. Deus não desiste de você. Ele vê o seu potencial. Deus olha para você e vê que você nasceu para grandes coisas com Ele. Você não é qualquer pessoa. Sabe, com Deus você pode ser muito bem sucedido em todas as coisas. Com Deus você pode ser uma pessoa muito realizada. Com Deus você consegue, com Deus você pode. Sabe, gente, os filisteus, os inimigos, furaram os 2 olhos de Sansão. Sansão não podia mais enxergar fisicamente. Mas agora, quando ele está no final da sua vida, que ele faz uma oração a Deus, ele diz: Deus, encha-me do Espírito Santo mais uma vez, só mais uma vez, Deus. Deus, renova a minha vida de novo, mais uma vez, Deus. Deus, eu preciso das minhas forças mais uma vez. E aí a Bíblia diz que Deus o atendeu. Ele não estava enxergando com os olhos físicos, mas agora ele estava enxergando com os olhos espirituais. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: comece a enxergar com os olhos espirituais. Deus está chamando você, volte a ver as coisas espirituais. Volte a enxergar as coisas espirituais. Não dê chance, não dê nenhuma oportunidade para cobiça, para arrogância, para o orgulho na sua vida. Diga não a essas coisas. Volte o seu olhar para Deus.
O texto bíblico diz que ele falou para Deus: Deus, me fortalece outra vez, porque eu preciso me vingar dos meus inimigos, eu preciso derrotar os meus inimigos, eu preciso vencer os meus inimigos que estão aqui, zombando do teu nome, zombando da minha vida. Eles tiraram os dedões dos meus pés, eles tiraram os meus olhos. Então Deus, me dá de novo a força, me capacita de novo para eu vencê-los. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, está na hora de você ser fortalecido em Deus, fortalecido no Senhor. Entenda que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a sua luta não é contra as pessoas, você não tem que lutar contra seres humanos, saia fora disso. A sua luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os espíritos manipuladores e dominadores das trevas deste mundo. A sua luta é contra os demônios que estão atuando na vida de pessoas e usando a boca dessas pessoas. A sua luta é espiritual, então use as armas espirituais para você vencer. Seja fortalecido em Deus e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer em Deus. Está acontecendo o que está acontecendo com você, porque você está fraco. Você está fraco. Fortaleça-se em Deus, e você derrotará os seus inimigos. E a Bíblia diz que Sansão, ele forçou, fortalecido com Deus, ele forçou as colunas, e o teto caiu em cima de todas as 3.000 pessoas que estavam ali, e todos morreram, todos foram destruídos. A Bíblia diz: todos foram destruídos. Então, no último dia, na última hora, no último minuto da vida de Sansão, ele venceu mais pessoas do que em toda a história da sua vida. Eu vim aqui dizer para você que Deus te chamou para você ser uma pessoa vencedora. Deus te chamou para você ser uma pessoa que tenha no coração o caminho da vitória, que tenha no coração o desejo da vitória. Você nasceu para vencer, e você vai vencer hoje, e vai vencer até o último dia da sua vida, até o último minuto da sua vida. Os inimigos serão destruídos, eles serão desbaratados, eles serão completamente aniquilados, porque com a força de Deus, com a visão espiritual, com a força espiritual, você vencerá até o último minuto da sua vida. Você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer. Oh, entenda isso. Você nunca viverá de verdade até você encontrar algo pelo qual você deseja morrer. Deus criou você, e Ele colocou no seu coração o caminho da vitória e não da derrota. Você não tem nada a ver com filisteus, com os inimigos de Deus, com pessoas que se levantam para tentar te destruir. Eles é quem serão destruídos. Deus é maior, e Deus é campeão, invicto em todas as batalhas. Se você está com Deus, não tem cobiça, não tem arrogância, não tem orgulho, não tem pessoas, não tem nada, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vai vencer você. Com Deus você vence. Queria convidar você a se colocar em pé. Em Levítico 20, versículo 7 diz: consagrem-se ao Senhor, consagrem-se, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Romanos 12:1 diz: portanto, rogo-lhes, irmãos, que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sei como você veio aqui nesta noite, mas talvez a sua oração, seu pedido a Deus seja o pedido de Sansão. Mais uma vez, Deus, me encha de novo. Mais uma vez, Deus, me capacita, me empodera, me fortalece, me projeta, me dá forças para eu superar. Quem sabe hoje Deus está falando com você: saia dessa fraqueza e venha para a força, para a fortaleza, meu Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. E hoje eu quero fazer uma oração especial. Hoje eu quero orar para você que é pai. Você que está aqui, você que é pai. Eu quero orar por você. Porque nesse dia, Deus está nos abençoando. Porque nós temos o privilégio de estarmos vivos nesse dia dos pais. Eu quero orar por você que é pai. Enquanto eles vão cantar uma canção, você vai poder sair do seu lugar, vir aqui, ficar aqui à frente, se espalhar por aqui. E eu vou orar por você que é pai. Enquanto eles cantam a canção, sai do seu lugar e vem.